Olá, essa é a segunda aula do nosso curso. Nessa aula eu venho falar sobre candles e movimentos padrões. Mas antes eu quero falar sobre o que é Forex. Tá? Forex, um acrônimo da expressão em inglês Foreign Exchange, significando mercado de câmbio. É um mercado financeiro descentralizado destinado a transações de câmbio, sendo o maior mercado do mundo. Em termos de volume de dinheiro movimentado, movimenta o equivalente a 4 trilhões de dólares estadunidenses diariamente. Segundo dados de 2007, movimentava cerca de 3,43 vezes mais do que a soma de todos os mercados de títulos no mundo e 9,63 vezes o volume de negociado no mercado de ações mundial. Inclui trocas entre grandes bancos, bancos centrais, corporações multinacionais, governos e outras instituições financeiras. Pequenos investidores são uma parte muito pequena deste mercado e só podem participar indiretamente através de corretoras ou bancos. Característica do Forex. A negociação é feita num par de moedas, exemplo, a relação iene-dólar, o elevado volume de operações realizadas, propiciando a elevada liquidez, operação contínua, 24 horas por dia, exceto final de semanas, 17 horas de domingo que ele funciona, né? Ele abre às 17 horas de domingo e fecha às 17 horas de sexta-feira. E conta também com a variedade de fatores que afetam a taxa de câmbio, como por exemplo, se acontecer um atentado nos Estados Unidos, é certeza que o dólar vai cair, né? Então você deve estar muito atento às notícias, porque às vezes você faz uma análise gráfica e acaba falando que o dólar está subindo, o dólar está em tendência de alta, de repente ele dá aquele candle enorme de queda, né? E você fica aí no prejuízo. Então deve estar sempre de olhos nas notícias, tá? Outro fato importante, investir em Forex não significa lucro garantido, como aplicar em títulos ou renda fixa. É um mercado de risco, pode-se ganhar muito ou perder muito. Aliás, para alguém ganhar obrigatoriamente, alguém deve perder. Para investir nesse mercado é preciso estar preparado para perdas. É preciso também verificar se a corretora está legalmente registrada para operar. São fatos, dois pontos importantes nesse trecho aqui final sobre Forex, é que os grandes traders ou quem já opera sabe que todo iniciante perde seu dinheiro, né? Sabe e falam que todo iniciante, falam não, é uma realidade. Por que todo iniciante perde seu dinheiro? Porque ele acha que a intuição, né, é melhor que, ou seja, ele acha que pela intuição ele vai conseguir, né? Aí ele não tem controle de risco, aí ele quer dobrar quando ele perde, dobra sem saber, né? E sem saber como operar o valor correto, a quantidade correta. Enfim, o psicológico dele é abalado e ele acaba fazendo só coisa errada, operando de forma totalmente errada, né? Então, por isso os traders iniciantes perdem o seu dinheiro. Mas nesse curso você vai aprender, né, a não perder seu dinheiro no início. Aí vai depender de você. Se você seguir tudo que está no curso, você não vai perder seu dinheiro tão fácil, tá? E ou seja, aqui a gente vai ensinar você a ganhar e ter lucro no Forex, tá ok? E outra parte importante, né? Você tem que verificar se a corretora é legal, né? Se ela é registrada. Porque eu também já fui lesado, eu entrei em algumas corretoras, desculpa, que não era registrada, acabei perdendo meu dinheiro, né? Joguei dinheiro no lixo, ou seja, dei o dinheiro, né? Joguei o dinheiro no lixo. E você deve tomar cuidado sobre isso aí. Lá no grupo, né, do Facebook eu vou estar deixando aí a lista das melhores corretoras e as que são legalizadas, tá? Hoje em opções binárias, eu vou falar até aqui, a Markets World e a Banco de Binário, né? Que são as que são legalizadas no mercado binário, tá? Como esse curso é de opções binárias, tá aí para você então. Vou falando aqui a Markets World, né? E a Banco de Binário. Então vamos para o próximo ponto. Vamos falar agora sobre candlesticks. Candles ou candlesticks, tanto faz, tá? Ou seria candelabros. Vou contar um pequeno histórico dele aqui. No século XVIII, os japoneses desenvolveram um método de análise técnica para analisar os preços de contratos futuros de arroz. O arroz era a riqueza e os fazendeiros de todo o Japão podiam mandar sacas de arroz que eram mantidas em armazéns
Em troca, recebia um cupom representativo do valor, o qual poderia ser vendido a qualquer momento. Apenas na bolsa Dojima operavam cerca de 1.300 traders de arroz. Candlestick é o nome ocidentalizado em inglês, pelo qual essa técnica se tornou conhecida no mundo inteiro. Foi trazida ao ocidente pelo americano Steve Nielsen, investidor de Wall Street. Atribui-se a Munehisa Homna o maior desenvolvimento dessa técnica de análise. Ele não via necessidade de se fazer presente em Osaka, comunicava as instruções de compra e venda por mensageiros. Diz a lenda que ele acertou, conseguiu acertar 100 trades consecutivos vitoriosos. De suas teorias evoluíram as técnicas de candlestick que hoje são utilizadas e pesquisadas em todo o mundo. Aí tá a história do candle e vamos ao que interessa, ao candle, tá? Esse aqui é o candle básico, tá, pessoal? Essa caldinha aqui, esse fiozinho, eu falo de antena, é o mínimo. Quando ele abre, é o valor mínimo dele. E aí vem o valor real da abertura, E aqui vem o fechamento, pode ver. E acaba o topo máximo, E o candle, quando ele é o esse aqui é o candle de alta, desculpa, esse aqui é o candle de alta. E esse vermelho é o candle de baixa. Como que esse candle de baixa? A abertura dele já começa aqui em cima e fecha aqui embaixo, Esse aqui é o ponto mínimo, Ponto máximo, tá? Então, assim funciona o candle básico. Vamos ver agora padrões de movimentos, tá? Bearish ou movimento de baixa, tá? Ele vem aqui, tá subindo, essa parte 2 tem um candle enorme, Um candle de alta verde. E aí nesse ponto aqui, ele parecia que ia subir, mas ele quebrou. E aí ele vem no movimento de baixa até aqui, Então ele faz um movimento de candle enorme. Então esse é o famoso movimento de baixa. Aqui também é um outro bearish, Quem não sabe o que é bearish, é um movimento de baixa, tá? Que seria os ursos, Os ursos que são os vendedores e os bulls são os touros, Que são os compradores, tá? Então esse vermelho seria o movimento dos ursos, E o verde dos touros. Então aqui, mais um movimento de baixa, Ele acaba fazendo esse candlezinho aqui e a gente vai ver ele mais para frente e acaba caindo, tá? Vamos para o próximo. Bullish é o que eu falei, O bullish é o movimento dos touros, que ele sobe, tá? Veio de queda e acabou subindo, tá? Esse aqui é o movimento de alta. Vamos aqui o Dark Cloud. Dark Cloud ou nuvem negra, tá? O Dark Cloud ele veio de uma pequena tendência de subida e acabou, formando esse candle aqui, tá? E acabou revertendo a tendência. Esses são um movimento de baixa, Tá ok? Ele virou e reverteu a tendência. Agora vem o Doji, esse aqui é o famoso Doji, Ele é aqui nessa parte do Doji A, significa que o mercado está indeciso, tá? Nesse ponto se tornou indeciso, Há uma briga muito grande aqui nesse ponto, há uma briga muito grande entre os ursos e os touros, tá? Então é uma possível reversão. Pode ver que aqui eles subiram, depois desceu, aí formou outro doji. Nesse doji ele subiu, tá? Doji aqui ele subiu, ele veio uma pequena tendência de baixa, depois ele subiu, tá ok? Então vamos ver o próximo. Aqui, Evening Star ou Morning Star, estrela da manhã ou estrela da tarde. Quando ela se forma esse aqui já é um movimento de reversão, tá, pessoal? Por que é movimento de reversão? Movimento de reversão é aquele quando ele está em tendência de subida, ele volta para queda, tá? Ele reverte esse movimento, tá? E aqui quando faz essa estrelinha aqui, tá? É bem parecido com Doji, mas ela tem um pouco mais de enchimento, então acaba revertendo. E mesma coisa Morning Star, Ela acaba fazendo isso aqui, acaba subindo ali depois, ok? Aqui o hammer. Quando você vê esse hammer aqui, meu filho, aqui já é um movimento de um movimento de reversão. Pode ser tanto para cima ou para baixo, tá? Ele vai, como tá aqui verde, seria para cima, Ou se ele tivesse lá em cima, desculpa, verde não. Ele pode estar verde ou vermelho, mas aqui ele veio de uma tendência de baixo, então ele volta a fazer uma reversão para cima, tá?
ou aqui o hangman ou o homem pendurado, tá? Aqui é a mesma coisa. Se ele estava numa tendência de alta, ele volta para baixo, né? Ou se está na tendência de queda, volta para cima. Tanto faz, tá? Pode ser para cima ou para baixo. Esse hangman aqui tá para cima ou para baixo. Ele vai reverter essa tendência, tá? Significa de uma reversão. Esse aqui, o harami, tá? Esse, quando forma esses dois blocos, tá? Esse vermelho fechou esse candle aqui e já começa um verde mais alto que ele, então, ou seja, seria outra reversão. Aqui também começou um candle verde e veio um candle vermelho mais baixo, né? Abriu mais baixo que ele aqui, e aí já é uma tendência de reversão de novo. Hammer invertido, tá? Esse martelo aqui, como eu falei, tanto pode ser lá em cima quanto aqui embaixo, não importa a cor, ele vai reverter essa tendência. Veio uma tendência de queda, depois reverteu, tá ok? Tem o tweezer bottom, né? Aqui ele abre lateralizado, a característica dele é abrir lateralizado, bem junto com o outro, vem uma queda e no mesmo ponto já abriu uma de alta, ele acaba revertendo o movimento. E esse último aqui, ó, o gap, tá? O que é gap? Gap é quando vem aqui o movimento e aqui fica um espaço vago, tá? Ele já começou lá em cima, né? O valor já começou lá em cima e quebrou. E acaba acontecendo o que? Aqui como era resistência, virou suporte para ele, né? Não desceu mais nesse nível. Mas o importante é que o gap é esse aqui, ó. Esse movimento de um, como se diz, tá em branco, né? Que quando ele faz o movimento não deixa rastro, ficou em branco. Então isso aí é chamado os gaps. Então, pessoal, essa aqui é a aula de candles e movimentos padrões. Não tem muito segredo. E na próxima a gente vai falar sobre suporte, resistência e rompimentos, ok? Então, até mais. Fui!